A hiperconcentração dos meios de comunicação no Brasil permite que eles atuem como verdadeiros partidos políticos, defendendo sempre teses e valores antidemocráticos e conservadores, agravando o clima de polarização, tensão e violência que há na sociedade. No último domingo, um dirigente do PT de Foz do Iguaçu foi assassinado por um bolsonarista que invadiu a sua festa familiar, gritando contra Lula e exaltando Bolsonaro. Esses fatos se repetem cada vez mais e a campanha eleitoral está apenas começando. Bolsonaro segue defendendo o uso de armas na sociedade e ameaça não acatar os resultados eleitorais. A concentração dos meios de comunicação comerciais nas mãos de poucas e poderosas famílias conservadoras e a escassa presença de meios públicos cria um desequilíbrio que dificulta enormemente a circulação de valores democráticos e cidadãos. Esse desequilíbrio agrava enormemente a agressividade e a violência que estamos vendo hoje graçar por toda a sociedade. O clima é bastante preocupante. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma boa noite a todos e todas. É uma grande satisfação, uma responsabilidade, uma missão que nos honra levar informações do Brasil para toda a nossa audiência em toda a América Latina, em todas as partes. Esse gigante do Sul que tem tanta coisa a desafiar a nossa própria interpretação. E para hoje nós vamos tratar de um tema sempre bastante complexo no Brasil, em várias partes, mas no Brasil muito especialmente pela concentração dos meios de comunicação, o papel da mídia nesse processo eleitoral. Que surpresas nos aguarda? E para não falar sobre essa politização dos meios de comunicação, que sempre definiram, decidiram, a revelia do interesse popular, muitas vezes, na maioria das vezes, os destinos políticos do Brasil, a nossa convidada de hoje é Ângela Carrato. Doutora Ângela Carrato é jornalista, doutora em comunicação e professora da comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais, além de ser uma jornalista de vastíssima experiência, foi inclusive presidente da Rede Minas de TV e rádio, com uma prática muito desenvolvida no jornalismo de repercussão nacional. Muito boa noite, Ângela, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Beto. Eu que agradeço o convite e aproveito, para dizer que adoro o seu programa e também dar os parabéns à Telesur por esses 17 anos. É uma emissora fundamental, imprescindível para todos nós no Brasil e na América Latina. Muito obrigado. Ângela, nós temos aí alguns enigmas nesse processo eleitoral. Recentemente se noticiou que a maior rede de comunicação do Brasil, a Rede Globo, recebeu um adicional de verbas publicitárias do governo Bolsonaro, com quem vive mais ou menos aí alguma dissonância, digamos assim, e apesar de ter apoiado o Bolsonaro na eleição de 2018, né? E isso significa uma provável mudança de orientação editorial. Como é que você avalia esse reforço financeiro do governo Bolsonaro à maior rede de comunicação, a TV Globo? Bom, Beto, não surpreende de jeito nenhum. Não surpreende pelo seguinte: a mídia no Brasil, que é a mídia corporativa, que é uma mídia que funciona sem qualquer regulação democrática, nada, ela, na verdade, atua como um partido político da classe dominante. E ela vai alterando a sua posição de acordo com as conveniências. Mas é muito interessante se a gente analisar o percurso dessa mídia, pelo menos nos últimos 50, 60 anos, a gente vai ver que ela sempre esteve do lado da elite, da qual ela faz parte. Então, não é surpresa nenhuma agora, ela está voltando-se para o apoio a Bolsonaro, e Bolsonaro, claro,
contemplando a maior emissora de televisão do Brasil, que é a Globo, com poupudas verbas. Foi um aumento de 75%, né? Então, de verbas que já eram altas, né? Ficaram mais altas ainda. E é muito interessante a gente observar esse processo em relação à Globo, porque muita gente estava iludida, achando que, não, olha, o Bolsonaro criticou muito a Globo, ameaçou caçar a concessão, chamou a emissora de lixo, e que, nesse aspecto, até acho que não está totalmente errado, não, né? Porque ela realmente presta um desserviço. Mas os motivos dele são completamente diferentes dos motivos nossos, do campo progressista, quando a gente faz críticas à emissora, né? Agora, se a gente pegar o processo, né, como que essa mídia vem se colocando em relação às eleições, se a gente pensar nos anos 50, né, foi essa mídia que levou Getúlio Vargas ao suicídio. Exatamente por suas políticas nacionalistas, por suas políticas de compromisso com a maioria da população. Foi essa mídia, né, que quase inviabiliza a posse do presidente Juscelino Kubitschek. E foi essa mídia que conspirou desde o primeiro momento e viabilizou, ela esteve à frente, não foi só através das páginas, não, a atuação de seus dirigentes em reuniões, em conspiração mesmo, que viabilizou o golpe militar de 1964, que a gente chama de golpe civil-militar, né? Os civis estavam juntos, né? No período de ditadura, no período autoritário, que vai de 1964 a 1985, foi quando a gente viu alguns desses grupos de comunicação que estão aí no cenário hoje crescerem e se empoderarem. A Globo, por exemplo, ela surge com a parceria do grupo Time Life, na época era o gigante de comunicação dos Estados Unidos. Era proibido na época, né, qualquer tipo de relação ou parceria entre grupos estrangeiros e grupos de mídia nacional. Mas os militares fizeram vista grossa, e aí houve uma simbiose, né, uma parceria. A Globo exaltava e garantia o regime militar, e o regime militar foi empoderando a Globo, possibilitando que ela pudesse lançar o primeiro telejornal de âmbito nacional, exatamente o Jornal Nacional. Sem as micro-ondas, né, que o regime militar estabeleceu, sem satélite, não teria Rede Globo, e muito menos com caráter nacional. Será que nós poderíamos dizer, de alguma forma, que o bolsonarismo é uma espécie de filho político-editorial da Rede Globo, pelas suas consignas ideológicas e editoriais? E também será que nós poderíamos dizer que, mesmo com eventuais rusgas entre ambos, Bolsonaro e Rede Globo, ele estava sendo apoiado pela Rede Globo no seu programa econômico de privatização e de desregulamentação dos direitos sociais, trabalhistas, que vem lá da era Vargas? Isso pode ser afirmado? Pode sim, com tranquilidade, viu? Pode. Isso tem sido alvo de pesquisa minha, isolado com um grupo de colegas, né? É possível sim, pelo seguinte, se a gente olhar, a gente pode ver hoje a atuação da Globo dividida em duas, né? Na pauta de costumes, ela tende a se colocar como mais progressista, alguma coisa tipo Partido Democrata nos Estados Unidos, né? Agora, na pauta econômica, ela é absolutamente conservadora, ela defende o neoliberalismo mais explícito, privatização de tudo a preço de banana, o retorno do Brasil a um agrarismo, não é? Exportar é o que importa, e etc. Né? Então, é dessa forma. Agora, a gente tem que lembrar que esses donos, coronéis da mídia no Brasil, né, eles estão muito ligados às questões econômicas. Por exemplo, o Grupo Band tem interesses na área no agro, né, brasileiro, o Grupo Globo também, né? Então não são só os anunciantes que determinam, né, um pouco da linha editorial, não, são os próprios donos, né, na verdade são os concessionários que agem como donos, são os interesses deles. Eles não têm compromisso com o Brasil, eles têm compromisso sim com uma elite internacional da qual eles fazem parte. Na verdade, é que eles estão ganhando dinheiro. É isso, né? Então, você está correto.
Nós poderíamos dizer, por exemplo, que a linha editorial da Globo tem uma alma privativista sempre, permanente? Corpo e alma. Não só alma, corpo e alma. Tem sim, você vê, por exemplo, né, quando eles tratam da questão da mulher, da luta das mulheres, dos negros, né, dos índios, etc., é como se essas lutas, eles colocam essas lutas como se elas acontecessem assim meio no limbo, como se não tivesse uma questão de classe, como se não tivesse uma questão histórica, por exemplo, a escravidão, né? O que isso representou, 300 anos de escravidão, o que isso representou para o Brasil. É como se essa luta, né, ela não tivesse raízes, como se, em última instância, a gente não estivesse tratando de luta de classes. É disso que Uhum, se trata. Mas eles uhum. descarnam, né? E fica aquela luta, assim, digamos, aparentemente limpinha, né? Não, as mulheres estão conseguindo, porque hoje já tem cota nas empresas, aos negros também, vamos lutar pelos índios. A questão é estrutural. Uhum, E eles não uhum, entram nesse aspecto, eles fogem disso. uhum. Nós estamos aqui conversando em Latitude Brasil com a professora, doutora, jornalista Ângela Carrato, professora da comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais, uma especialista no tema de mídia e política. E nós vamos fazer uma pequena pausa. No próximo bloco, vamos falar da questão do registro, da concessão que vai ser renovada, termina no dia 5 de outubro, 3 dias depois da eleição. Um enigma. E também da cobertura da Globo sobre a fome. Essa linha editorial ela tem muito a ser destrinchada, revelada e criticada. Já voltamos com Latitude Brasil e Ângela Carrata. Obrigado. Latitude Brasil está de volta, hoje conversando com a professora, doutora, jornalista Ângela Carrato, doutora em comunicação, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, e que vai nos lançar alguma luz aqui sobre o tema concessão da Globo, que termina no dia 5 de outubro, a eleição é dia 2. Bolsonaro ameaçou não renovar a concessão, que nunca aconteceu no Brasil, no caso da Globo. Mas o que é que nós poderíamos falar, analisar, já que esse processo eleitoral é cercado de muitas ameaças de uma atuação heterodoxa da parte do Bolsonaro, ou seja, ações golpistas. O que poderia vincular uma coisa a outra? O registro, a concessão e as ações que o Bolsonaro vem ameaçando implementar. Bom, Beto, o Bolsonaro é essa figura caricata, mas também bastante imprevisível, né? E ele atira, digamos assim, metaforicamente falando, né? Que às vezes ele para todos os lados. Então, ao mesmo tempo, né, em que ele criticava a Globo, ele estava pagando a Globo alto, né? Uhum. Agora ele aumentou a aposta, pôs mais dinheiro, mas nada impede que daqui a um tempo, dependendo aí dos rumos da campanha, ele volte com a conversa contra a Globo. Né? Ele não segue uma linha reta, ele é errático. Né? Mais ainda, essa questão do fim da concessão, né, 3 dias depois, é algo que realmente preocupa a emissora.
né? Porque não existe emissora, mesmo que ela tenha prédio, equipamentos, contratos de trabalho, uma programação, uma grade de programação, se ela não tiver a concessão, quer dizer, a permissão para exibir o seu produto. Né? E a gente sabe que tem até rumores, né, não desmentidos, de que a Globo estaria à venda e que é fundamental a renovação dessa concessão para que ela pudesse prosseguir aí com, né, conversas nesse sentido. Então, para a emissora, para a família Marinho, é fundamental essa renovação. Bolsonaro sabe disso. Então, ele joga, né, com várias cartas. Né? Encher a emissora de dinheiro é uma delas, mas, né, acenar com a possibilidade de não renovação é outra. O risco dele conseguir não renovar a emissora, porque ainda vai ser dentro do governo dele, são 3 dias depois da eleição, mas mesmo que a eleição seja resolvida no primeiro turno, o mandato dele vai até o dia 31 de dezembro. Né? Então, ainda é no mandato dele. Então, é imprevisível. Se ele perde, por exemplo, né? Enfim, né? Ou se ele ganha e resolve, né, começar vida nova, né, sem a Globo. Então, são variáveis que, sem dúvida, isso passa pela avaliação da família Marinho. Agora, não estaria descartado um acordo da Globo, a Globo se render a essa ameaça também. Não está descartado, não. Né? Aliás, o que a gente observa, né, é que nos primeiros meses do governo Bolsonaro, a Globo tentou muito fazer esse acordo. Tanto que ela não fez nenhum tipo de crítica, nenhum tipo de oposição, depois que ele literalmente insultou os proprietários da emissora, agrediu jornalistas, chamou a emissora de lixo, nem assim ela adotou uma postura de oposição. Ela ficou aquela história, né? Criticava na questão do Covid, que realmente era um absurdo que foi feito, né? A não gestão da pandemia aqui no Brasil, criticava nas pautas de costumes, mas apoiava integralmente a pauta de negócios econômica, a pauta do Guedes e do próprio Bolsonaro. Mas tem um aspecto que precisa ser levado em conta. Para que a concessão seja revogada, é preciso ouvir o Congresso Nacional, e é preciso do voto de 2/5 da casa. É o voto qualificado, o quórum qualificado. Claro que isso foi obra, né, dos próprios desse grupo, né, de empresários que conseguiram, né, viabilizar essa coisa tão difícil. Então, é muito complicado ele conseguir, digamos assim, caçar a concessão da emissora. Mas ele vai jogar com isso. E claro que a emissora vai jogar também com o que ela tem. O que ela tem? Uma audiência de 70%, né? Exatamente mais nas classes pobres, né? Exatamente aquelas que não têm acesso ou não têm o hábito de acessar redes sociais, né? Internet no Brasil é cara, não é? Os aparelhos não são dos melhores, então acaba que a televisão e o Jornal Nacional é o principal veículo de informação. Então, essa é a carta na mão da família Marinho. Certo. O que nós poderíamos dizer em relação à cobertura, que nesse momento é um tema central, que é a fome que graça em boa parte do povo brasileiro. Milhões de brasileiros passam fome, e a cobertura da Globo não mostra a raiz, não mostra a conexão, não mostra os antecedentes do combate à fome, e você, inclusive, comandou uma comunicação na área do governo Lula que fazia a implantação de programas de combate à fome. Exato. O governo Lula implantou o vitorioso, né, sucesso internacional, reconhecido internacionalmente, programa Bolsa Família, que depois de 18 anos foi extinto, né, sem a menor justificativa, porque o programa era um programa fantástico, que conseguiu retirar o Brasil do mapa da fome em 2014, e o Brasil volta ao mapa da fome em 2018, 2 anos depois do golpe. Uma cobertura que chama atenção no Brasil de hoje, que é um grande problema, uma dor, um sofrimento enorme, é sobre a fome de milhões de brasileiros, e a cobertura da Globo é uma cobertura que não mostra as conexões, que descontextualiza,
que não avisa, não informa sobre os programas bem-sucedidos do passado, onde, inclusive, você atuou durante o governo Lula na área de comunicação do Fome Zero. Explica para a gente isso. Olha, realmente é criminosa, sabe, a cobertura, eu diria não cobertura, que a mídia brasileira, Globo à frente, faz da questão da fome no país. Né? Durante o governo Lula, a partir de 2004, foi criado o Fome Zero e o Bolsa Família, como uma das seus programas. Né? Esse programa foi vitorioso, tanto que, em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome da ONU. Né? E graças ao Bolsa Família e a outras ações também, né, de apoio que foram realizadas, aumento do valor real do salário mínimo, né, criação de empregos, enfim, uma série de ações. 2 anos depois do golpe que derrubou a presidenta Dilma Rousseff, ou seja, em 2018, né, o que acontece? O Brasil volta ao mapa da fome. E aí, a mídia que não cobriu o Bolsa Família e o tempo todo tentou desconstruí-lo, né? Só se falava em Bolsa Família para denunciar o absurdo dos gastos ou para denunciar que tinha gente recebendo indevidamente. Olha, num total de 11 milhões de pessoas, né? Você ter 10, 15, 20, 30 casos de recebimento indevido é nada, não é? Seria até motivo de elogio. O erro era mínimo, quase zero. Mas não, essa mídia tentou desconstruir o Bolsa Família. E quando, né? No ano passado, o Bolsonaro, a título, né, de criar um programa de auxílio maior, né, que foi o Auxílio Brasil, ele simplesmente extinguiu o Bolsa Família, sem que essa mídia tivesse registrado o que foi a história vitoriosa do Bolsa Família. Ou seja, é uma ação criminosa. Agora que a fome está de volta e pesado ao Brasil, são 33 milhões de pessoas passando fome diariamente, e as pessoas em situação de insegurança alimentar chega a quase a metade da população. A inflação está acima de 12%, a inflação oficial, porque a inflação que bate no bolso da gente, das pessoas, a inflação de alimentos é muito maior do que isso. O que essa mídia faz? Ela mostra, sim, que há uma situação de pobreza, mas é como se essa situação fosse fruto da guerra, que está lá longe, que não tem nada a ver com a gente, né? Ou fosse fruto de a inflação que está gerando a fome. Não. Essa fome é fruto da destruição dos programas sociais e de um projeto criminoso neoliberal, né, que destruiu as indústrias nacionais via Lava Jato, né, que, por exemplo, a indústria da construção civil, a indústria naval, privatizou a maior empresa de energia elétrica do país, uma das maiores do mundo, que era a Eletrobras, e está fatiando e destruindo a Petrobras, nossa grande empresa de energia também. Então, é isso, né, que está trazendo a fome de volta. Mas como que, por exemplo, a Rede Globo cobre essa situação? Ela mostra os preços altos, ela mostra as pessoas com fome, ela diz que as pessoas têm que ajudar, têm que apoiar, vamos fazer campanha. É de volta aquela caridade, né? Aquela caridade que a classe dominante adora. Ela gosta de ter os pobres dela, ela Num não país gosta de políticas públicas. Num país que é um grande produtor de alimentos e que não há justificativa para ter um único ser humano passando fome. Uma última pergunta, Exato. Ângela. Pois não. A maioria bolsonarista no Congresso Nacional conseguia aprovar na semana passada um arrendamento dos horários de televisão, ou seja, praticamente a concessão, que é um direito público do uso do espaço eletromagnético, passou a ser privado, desde que alguém possa comprar das empresas concessionárias o uso daquele espaço. É algo, um retrocesso absoluto em matéria de concessão, não? É mais um retrocesso, né, em todas as áreas e especificamente nesta, né? Quer dizer, o Código de Radiodifusão Brasileiro, ele é de 1962, quer dizer, está caduco, né? Ele está todo remendado, sempre remendado de acordo com os interesses dos proprietários de mídia, né? E mais uma vez, olha aí, outro remendo. Esse é um remendo absurdo, porque primeiro, né, sublocar ou vender espaço é algo inaceitável, é vender
o que não é dono. Como que vai vender um espaço, uma concessão que a pessoa não é dona, é apenas concessionário? Né? Então, é tudo errado. Mas, de novo, né, a gente tem no Congresso brasileiro a bancada do boi, da bala e da Bíblia, né? E essa bancada da Bíblia foi fundamental para conseguir emplacar, porque quem vai se beneficiar já está, mas vai legalizar a situação. São as igrejas neopentecostais, né? Que têm hoje uma presença fortíssima, são verdadeiras igrejas eletrônicas, currais eletrônicos, né? Que têm tido um papel nefasto para a sociedade brasileira. E a gente espera, né, que a partir do ano que vem o Brasil volte a ter um governo democrático, comprometido, né, enfim, com a ética, com o desenvolvimento, com a soberania, com o combate às desigualdades, e que a gente possa efetivamente discutir, né, uma democratização da mídia, que já aconteceu nos nossos vizinhos latino-americanos, e aqui no Brasil a gente é a lanterninha, somos os últimos. Né? Então a gente torce muito, e olha, eu acho que essa democratização da mídia ela é fundamental. Sem ela, a gente não vai conseguir avançar nas outras pautas. Sem ela, não avançaremos numa verdadeira democracia que tem que ser econômica, política e social. Muito obrigado, Ângela Carrato, jornalista, doutora em comunicação, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, pela sua participação aqui no Latitude Brasil. Muitas graças. Eu que agradeço, um grande abraço. Até mais. A vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Estaremos aqui novamente semana que vem, quarta-feira, com um novo tema para tentar entender a alma e o sentido do Brasil e do povo brasileiro e de sua função em toda a América Latina. Esse é o papel de Latitude Brasil e também de Telesur. Um grande abraço. Graças. Tchau.